Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Ismael. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Conhecimento e Inteligência. Se você estiver gostando dos vídeos, se inscreva aqui, compartilhem, comentem e vamos adiante. O canal, pessoal, tem a intenção, tem o objetivo, a missão de levar o máximo de conhecimento possível do mundo cultural para que você possa desenvolver a sua inteligência, se tornar uma pessoa mais forte, uma personalidade mais luminosa, capaz de conhecer a si mesmo e também operar, criar grandes projetos no mundo em que você vive. Então hoje eu vou falar sobre os 4 discursos de Aristóteles. Aristóteles, filósofo grego, quarto século antes de Cristo, desenvolveu então um livro chamado A Poética, escreveu um livro chamado A Poética, onde ele coloca 4 tipos de discurso. Ele explica o que são os 4 tipos de discurso, quais as 4 maneiras de fazer um discurso, de se posicionar, de expressar o seu conhecimento, de transmitir informações para uma outra pessoa. Então o discurso acontece entre locutor e interlocutor. Alguém fala e alguém recebe a informação. Existe o meio e o meio é o discurso. De que forma eu falo? Qual é o meio que eu uso? Qual é o artifício? Qual é a maneira que eu me expresso para levar essa informação para uma outra pessoa e transmitir a cultura? O discurso tem o objetivo também de transmitir a cultura, transmitir a informação, fazer com que essa transmissão de conhecimento seja passada de uma pessoa para outra, do locutor para o interlocutor, por meio de um canal, por meio de uma mídia. Essa mídia é o que nós chamamos de discurso e são 4 tipos de discurso, segundo o nosso grande filósofo Aristóteles. Bem, o primeiro discurso que Aristóteles coloca é o discurso chamado poética, a poesia, a poesis. Ou seja, como eu posso transmitir informação por meio da poesia, por meio da poética, por meio dos sentimentos, exprimindo os sentimentos, exprimindo as canções que estão no fundo da nossa alma, por meio dos símbolos mais profundos, que tem uma relação com o nosso ser mais íntimo, por meio da poesia, por meio da canção, por meio de um discurso que toca o nosso íntimo, que toca o nosso patos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então o discurso poético, ele tem a intenção de tocar o fundo da alma daquele que ouve, o fundo do coração, tocar as emoções mais profundas, os sentimentos mais profundos. E isso pode ser feito de várias maneiras, por meio das palavras rimadas, por meio das canções musicadas, por meio de textos que são realmente estruturados para ter um efeito na forma e no conteúdo que faça com que lá do fundo do teu coração você entenda a mensagem, que você, ainda que tenha uma certa dúvida sobre a profundidade da mensagem, você é tocado pela forma, pelo conteúdo, de forma que as suas emoções são trazidas para fora. Você sente que algo do fundo do seu coração, do fundo do seu sentimento, do fundo das suas emoções, é tocado por meio do discurso poético. Então o discurso poético, ele fala às multidões, ele fala com as massas, trabalhando essa coletividade, esse ethos, esse grupo, os sentimentos mais profundos que permeiam a sociedade, que permeiam a coletividade, que permeiam o grupo, que permeiam por meio da tradição, que permeiam por meio dos antepassados, por meio da transmissão da cultura dos nossos entes mais queridos, as formas mais profundas do nosso ser, as formas mais profundas da nossa relação com o mundo e com o próximo. Esse é o discurso poético, o discurso mais voltado para os sentimentos. Então, esse seria o primeiro discurso. Muito bem. O segundo discurso, pessoal, que Aristóteles traz é a retórica, o discurso retórico. Ele parte do princípio de que o discurso retórico, para que você tenha um efeito, que é convencer aquele que ouve, o discurso retórico você busca, então, convencer aquele que ouve. Você lança a mão de um conhecimento que já está no outro de alguma maneira. Para fazer um discurso retórico, você tem que ter uma certa condição de que o outro já tenha um mínimo de conhecimento sobre aquilo que você está falando. Se eu estou falando para um público que já tem o conhecimento prévio, que já sabe um pouco do que eu estou falando, eu posso lançar mão do discurso retórico, que é trazer uma informação que o outro já conhece, aprofundá-la e articular de forma a convencer o outro por meio desse discurso. Então, o discurso retórico, ele é aquele discurso que convence por meio de uma informação que já está na mente daquele que ouve. Então, o discurso retórico, ele
transmite uma informação que já existe, uma informação que já está presente, uma informação que já, de certa forma, as pessoas já têm uma noção sobre o que é. É o discurso dos advogados, é o discurso dos políticos, é o discurso daquele que quer, de repente, fazer um comércio com uma outra pessoa. Ou seja, você transmite uma informação que já existe e convence, reforçando essa informação, transmitindo mais detalhes, mais conteúdo sobre essa informação, esclarecendo mais alguns pontos e tornando aquele discurso, então, convincente para aquele que ouve. Esse é o discurso do tipo retórico. Agora, o outro discurso, o terceiro discurso, seria o discurso do tipo dialético. O que é o discurso dialético, pessoal? Uma vez que você já tem um lado da discussão, um lado da conversa, que você já tem uma premissa, uma proposição estabelecida, você analisa o outro lado, você apresenta uma nova perspectiva, uma nova forma de encarar o problema, uma nova possibilidade e cruza essas informações, analisa essas informações por vários ângulos, por vários meios, por várias possibilidades e encontra então uma possibilidade nova, encontra uma informação nova. Você tira dali por meio do confronto, por meio dessa tensão dessas ideias, por meio dessa disputa de intenções, você extrai uma nova conclusão, um novo parecer, uma nova maneira de encarar o problema, uma nova solução. A dialética é esse discurso que observa os lados, que confronta, que tenta encontrar uma possibilidade nova frente a múltiplas possibilidades, a múltiplas informações e gera, então, uma conclusão diferenciada. É o típico discurso dos cientistas. A ciência ela é uma ciência do tipo dialética, porque ela analisa um lado, analisa outro, analisa por vários tipos de viés e então encontra uma solução, tece uma teoria, tece uma norma e a partir daí encontra uma possibilidade de seguir com o conhecimento. Discurso dialético, então, ele tem muito a ver com o discurso do tipo científico. Ou também, em outras áreas da sociedade, você vai encontrar o discurso dialético, que é a confrontação de ideias, né? A criação de uma nova possibilidade diante de múltiplas ideias. E por último, nós temos o discurso do tipo lógico-analítico, que é o discurso científico propriamente dito, pessoal. Esse discurso científico, ele é aquele que não tem como ser refutado. É o discurso que você, de fato, tece, é um discurso que você expõe como norma final, como regra final. É aquele discurso que não há como ser refutado. Por exemplo, teoremas matemáticos, teoremas lógicos. É um discurso que você encontra a verdade nele próprio. É um discurso que as proposições estão muito bem colocadas, gera-se então uma conclusão que é de fato verdadeira e não tem como ser um equívoco. É uma verdade encontrada, é um discurso lógico-analítico, é um discurso onde a ciência já não está mais confrontando as ideias, ela já chegou na conclusão final, ela já tece a informação final, ela já encontrou uma verdade sobre aquilo que quer se expressar. Seria de fato o discurso último da ciência, né? Então perceba que a humanidade ela vem evoluindo conforme os discursos. No passado falávamos muito mais por meio dos discursos poéticos, por meio da oratória poética, dos sentimentos, do canto, da poesia, dos grandes épicos da cultura. E aí, por meio dessa evolução, chegamos no discurso retórico. Nós deixamos de expor as ideias de forma mais de forma poética e passamos a encontrar maneiras mais retóricas, convencendo pessoas por meio de uma outra abordagem, que seria o discurso retórico. Então nós temos assim a passagem da poesia, dos grandes épicos, da passagem dos grandes heróis, da poesia, do drama, da liturgia, passando para o retórico, que seriam os sofistas, que seriam os romanos, que seriam os legisladores romanos, que seria toda essa capacidade de organizar as informações e convencer o outro por meio da informação. Chegando então no discurso dialético, mais próximo da ciência, mais próximo da análise dos discursos cruzados, da tensão entre as informações. E por fim chegamos na modernidade, que é um momento onde nós temos a verdade matemática, a verdade física, a verdade química, a verdade das ciências duras, a verdade da tecnologia e as possibilidades múltiplas que nós temos diante dos discursos lógicos e analíticos. Então, seria mais ou menos essa abordagem, de maneira muito bem resumida,
para ampliar um pouco a capacidade que você tem de desenvolver a sua inteligência. Perceba a partir de agora que todo discurso que chega até você, e aí está o grande lance, para que você possa desenvolver o seu conhecimento, a sua inteligência. A partir de agora, perceba que todo discurso que chega até você, ele provavelmente estará entre um desses discursos, estará participando de uma dessas claves do discurso. Ou é um discurso poético que está tocando a tua alma, o profundo das suas emoções, sentimentos, ou é um discurso retórico que procura articular uma informação que você já conhece e convencê-lo por meio dela, ou é um discurso dialético, onde múltiplas possibilidades estão imbrincadas, né, em busca de uma solução, ou é um discurso lógico-analítico, irrefutável, onde a verdade já foi atingida e alcançada por meio da lógica e da análise. Espero que vocês tenham entendido isso. Sigam assistindo os vídeos, dá um like, compartilha e vamos em frente, galera. Forte abraço, valeu!